A gente vai começar falando sobre a ideia do mercado de trabalho e da IA, mas antes de mais nada, eu queria agradecer quem está na live aí, né? Quem está me vendo, quem está me ouvindo. Hoje aqui no Rio Grande do Sul é feriado, é véspera de feriado, na verdade a gente tem feriado amanhã, né? Amanhã é feriado da Revolução Farroupilha, né? Então a gente aproveitou, não, por que não, né? Na véspera, o pessoal que aí não vai viajar e vai ter oportunidade aí de ver ver um conteúdo legal, interessante, né? Eu acho que vamos aproveitar esse dia aí e fazer a live. A ideia da gente conversar sobre o assunto, né? Eu acho que tem muito a ver com uma série de temas e de assuntos que vem acontecendo, mas antes de eu começar a falar aqui, eu queria me apresentar para quem me conhece, talvez não saiba tudo a meu respeito, e para quem me conhece, né? E para quem não me conhece, saber um pouquinho mais a meu respeito. Eu atuo como consultor de tecnologia e negócios, né? Sou professor de alguns MBAs, principalmente aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A gente está atuando aí há mais ou menos 25 anos, em empresas aqui no Brasil e algumas no exterior, né? Eu tenho mestrado em administração pela Unicinos, torço para o Inter de Porto Alegre e sou baterista da Back on the Road Band. Quem tiver interesse e quiser conhecer um pouquinho da banda, né, fica aí completamente à vontade de pesquisar no Instagram, Back on the Road Band. Muito bem. A ideia dessa live, e a gente vai ter um cronograma, toda terça-feira a gente vai fazer uma live, seja no Instagram, seja no YouTube. A gente vai alternar elas, né? A cada 15 dias, por exemplo, no LinkedIn, e a cada 15 dias, por exemplo, no canal do YouTube que a gente tem. Tá? A gente tem um canal chamado IA Acelera no YouTube, e no Instagram a gente tem o nosso endereço é IA Acelera. Para quem tiver interesse, entrar lá. A diferença do LinkedIn e dos canais, por exemplo, do Instagram, é que, por exemplo, a gente vai falar um pouco mais de negócio, como é que eu posso dizer, da IA aplicada ao mundo corporativo no LinkedIn. As lives vão ser nesse sentido, nesse tema, e as lives do YouTube, elas vão ser um pouco mais com foco de produtividade, mais dicas de ferramentas, etc. Tá? Então a gente vai trabalhar dessa forma. Então toda terça-feira, seja no LinkedIn, seja no YouTube, vai ter alguma live a respeito de inteligência artificial, tá, ok? A gente também tem uma newsletter, quem quiser se inscrever na newsletter, toda quinta-feira recebe aí um artigo novo, né? A gente tem mantido a frequência de publicação, todas as quintas-feiras a gente publica um artigo falando sobre, principalmente, inteligência artificial aplicada a negócios, a produtividade. Essa é a ideia dos canais e do LinkedIn. A gente falar sobre a IA aplicada a negócios, com foco muito em produtividade, com foco muito em saber usar as ferramentas, saber definir as ferramentas, entender a inteligência artificial como um todo, né? Não só seus pedaços. A gente vai falar eventualmente sobre alguma questão mais técnica, mas a gente vai falar também eventualmente sobre como é que a gente usa a inteligência artificial no nosso dia a dia, né? Como é que a gente traz ela para o nosso trabalho, como é que ela nos auxilia, como é que ela nos ajuda, tá? A minha motivação para a gente falar sobre esse tema é, primeiro, que é um assunto que eu gosto bastante de comentar. Como eu trabalhei com tecnologia e trabalhei com a parte de negócios, tudo que junta esses dois mundos me traz muito interesse, né? Eu gosto muito de falar sobre o tema. Então, a ideia da gente é exatamente a gente colocar isso, né, e falar desse assunto para o máximo de pessoas possível. Como eu sou professor, e eu acho que o melhor jeito da gente aprender é ensinando, né? Quando a gente aprende e a gente tem o compromisso, vamos dizer assim, de ensinar ou passar a informação para alguém, eu acho que é uma ótima forma da gente
poder não só entender para a gente mesmo, mas também ajudar uma série de pessoas. Eu acho que os conhecimentos sobre inteligência artificial, as coisas que se tem falado, todo dia tem muitas notícias, todo dia tem muita coisa acontecendo aí pelo mundo sobre esse tema, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso. E claro, né, por que não usar os canais digitais, as mídias digitais, as mídias sociais, para a gente falar no tema? Eu acho que melhor canal que esse não existe, porque a gente atinge muita gente muito rapidamente, tá? Bom, aqui eu separei algumas notícias, né, de alguns portais e sites, de algumas revistas, como, por exemplo, aqui a Época Negócios, né? Oferta de vagas que demandam o uso do ChatGPT salta 21 vezes desde novembro, aponta o LinkedIn. Empresas, valor econômico, empresas já procuram profissionais que sabem usar o ChatGPT. Estudo descobre que ChatGPT aumenta a produtividade do trabalhador em algumas tarefas de escrita. Inteligência artificial pode afetar 300 milhões de empregos no mundo, diz Goldman Sachs. Aqui o pessoal talvez tenha distorcido um pouco a notícia. Afetar não quer dizer encerrar, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Estado de Minas, ChatGPT aumenta a produtividade em tarefas de escrita, aponta estudo do MIT. Concorrente virtual, portal RFI, concorrente virtual. Profissionais temem perder emprego para ChatGPT, aponta a pesquisa. Semana de 4 dias pode se tornar real com ChatGPT, diz Prêmio Nobel na Exame. A gente vai falar de ChatGPT bastante aqui, porque é um assunto que está sob... ele ganhou, foi um grande impulsionador. Mas inteligência artificial não é só ChatGPT, né? A inteligência artificial generativa não é só o ChatGPT, tem muitas e muitas e muitas e muitas ferramentas, possibilidades e tipos de inteligência artificial diferentes, né? Que podem nos auxiliar sobre vários aspectos, tá? A gente vai falar sobre o ChatGPT principalmente porque é a mais conhecida, mas, por exemplo, a gente tem o Bard, tem o Claude, tem alguns outros, tem o Bing, né? Tem alguns outros que fazem algumas tarefas semelhantes, que fazem algumas tarefas distintas, em outros portais, em outros sites, de outras ferramentas, tá? Mas o ChatGPT, eu acho que ele veio trazer como é que a gente pode dizer, trazer para o público, né? Trazer para as pessoas, pacificar a ideia, permitir que pessoas comuns possam ter o benefício da inteligência artificial de forma relativamente simples, tá? Vamos seguir aqui. ChatGPT vai roubar meu emprego, Valor investe. Vai roubar meu emprego? Matéria da Forbes, do Chief AI Officer ao ChatGPT como CEO. Entenda como a IA está mudando o trabalho no mundo. São canais, revistas que estão falando sobre o tema e que são muito respeitados, né? Então a gente vai a partir daqui obter, né, alguns insights que a gente vai utilizar ao longo da live, né? Pode ser sincero, o ChatGPT vai tomar meu emprego? Né? Essa é uma pergunta que a gente vai no decorrer, a gente tem escutado muito, né? Sobre, vou perder meu emprego? Não vou? Como é que vai ser? E acho que no desenrolar aqui do nosso encontro, vamos dizer assim, a gente vai tirar algumas conclusões, tá? Eu vou trazer aqui para a tela uma pesquisa que foi feita pela Sortlist, que é um data hub, uma entidade que busca falar sobre assuntos relacionados a dados, enfim, inteligência artificial. Eles fizeram uma pesquisa em 500 funcionários e empregadores em 6 países diferentes, para descobrir como é que eles se sentem em relação ao ChatGPT, né? Tem aqui o link da pesquisa, quem quiser saber mais detalhes, aí fique à vontade, tá? A gente vai disponibilizar esses links para vocês depois, tá? Nessa pesquisa, algumas questões que surgiram, tá? Alguns empregadores já estão calculando o ganho de produtividade, se eles usar o robô para algumas coisas.
21% dos usuários do chatbot tem medo que ele tome seus empregos, sendo esse medo particularmente alto entre profissionais das áreas de finanças, educação e tecnologia. Aí aqui, queria falar um pouquinho sobre principalmente a questão da tecnologia. Existia há um tempo não muito longo aí atrás, aquela questão, uma dificuldade dos empregadores, principalmente em obter mão de obra para desenvolver, para colocar os seus projetos em prática. A inteligência artificial, ela trouxe, né, a possibilidade de a gente codificar, ou seja, da gente criar programas de forma a que, a partir desse código gerado, a gente pudesse desenvolver programas e softwares, né? Então, é uma área que vai ser afetada, vai sim, mas como a gente vai, no decorrer aqui da nossa conversa, nosso encontro, a gente vai mostrar, não é, minha opinião sincera, que não é motivo para esse alvoroço todo, tá? E a gente vai descobrir por quê, seguindo, conversando mais a respeito disso, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, já os millennials é a denominação da geração, né, das mais recentes. Eles estão 2,4 vezes mais preocupados com o impacto dos chatbots em suas atividades profissionais. Tá? Por quê? Essa geração que está entrando, o que eles têm em relação o que eles perdem em relação a pessoas mais maduras? A questão da experiência. Tem um estudo que mostrou como é que é o desempenho de programadores e desenvolvedores, o quanto a inteligência artificial ajuda essas pessoas, os mais novos, e quanto ela interfere ou melhora as entregas dos programadores mais experientes e mais sêniores. O que aconteceu foi que os júniors, eles acabam tendo mais benefícios no uso da inteligência artificial. Por quê? Porque ela permite ter ganhos expressivos ou trazer elementos novos muito mais do que as pessoas mais experientes. Então, o que acontece? Diminui um pouco a barreira entre a pessoa que conhece muito do assunto e aquele que sabe muito pouco, né? Então, esse achatamento ocorre, né? Diminui essas distâncias, tá? E é engraçado que nas pessoas mais experientes isso não teve tanto ganho. E a gente vai entender o porquê disso um pouco mais adiante aí, tá? 26% dos empregadores planejam reduzir sua força de trabalho devido à IA. Na área de marketing, o uso de chatbots pode resultar em um ganho de produtividade de 74%. Os empregadores veem um aumento médio de 74%, já os funcionários 66%. O quanto essa pesquisa ela é acadêmica, profunda, definitiva? Não é. Ela não é uma pesquisa definitiva, acadêmica, profunda, nada disso. Ela não tem o rigor científico da academia, né? Portanto, ela não pode ser considerada assim como academicamente válida, né? Mas ela já dá alguns insights, ela já dá alguns sinais aí do que a gente vai ver aí para frente, tá? Alguns novos cargos que estão surgindo. Existe um cargo que é o Chief Artificial Intelligence Officer, que é a pessoa responsável dentro da empresa por direcionar todas as ações ou implementar estrategicamente a tecnologia da IA. Essa pessoa ela é responsável por fazer esse trabalho de conhecer tecnicamente, conhecer os processos, conhecer as áreas, ver onde é que a IA pode ser utilizada, que casos eu vou ter um uso mais restrito da IA, ou seja, quando eu falo mais restrito um uso com ferramentas internas, por exemplo, e não usar ferramentas como o ChatGPT ou da OpenAI ou plugins ou coisas nesse sentido. Então, ele é o cara que conecta todas essas coisas, todos esses elementos aí em diante, tá?
Tem os designers de prompts. Prompts, como a gente vai ver adiante, é a forma de entrada que nós, seres humanos, utilizamos para dar as instruções para as máquinas e para a inteligência artificial. Se eu não tivesse o que a gente chama de linguagem natural, eu não teria como fazer uma pergunta na nossa linguagem e obter uma resposta de uma máquina. Isso normalmente precisa de codificação, um programador precisa codificar isso numa linguagem que a máquina entenda, tá? Então, escrever bons prompts, eles ajudam a obter boas respostas, tá? Então, tem esse perfil também sendo criado. Curadoria de informações é um profissional que faz toda a validação do treinamento que as IAs recebem, né? Então, a gente vai ver mais adiante que a IA ela é treinada, ela é pré-treinada, e esse profissional ele faz essa curadoria, ele joga dados, informações que são relevantes e corretas. E também, assim como ele confere na entrada, ele verifica na saída. Ele também faz esse trabalho de fato, conferir e olhar aquilo que está sendo feito e executado, tá? Empresas como a IBM já planejam substituir funcionários por IA, resultando em uma destruição maior de empregos do que a criação de novos. Empresas já estão buscando pessoas com experiência em ChatGPT e outras inteligências artificiais. Um grupo de pesquisadores, entre eles o ganhador do Prêmio Nobel de Economia, Bengt Holmström, acho que é isso, né? Acho que é um nome dinamarquês, não sei exatamente. Ele propôs uma ideia de ter uma semana de 4 dias. Né? A produtividade que a IA traz possibilita esse tipo de modelo de trabalho. Tá? O que não necessariamente quer dizer que todas as vezes que a gente vai ter produtividade aumentada, a gente vai ir para esse modelo. Não, isso varia. Tá? A produtividade aumentando, a gente tem capacidade de atender mais clientes. Tá? Então, esse tipo de melhoria, de revolução, eu acho que é bastante relevante. Porque a IA, ela traz resultados muito imediatos, assim, em relação a melhoria de produtividade, o que se pode fazer, a velocidade com que tu faz as coisas, a capacidade que a gente tem de entregar coisas muito mais rápido, muitas vezes mais rápidos em algumas situações, tá? Aqui alguns depoimentos de algumas pessoas do mundo de tecnologia. Júnior Bornelli, founder da Startse, ele disse o seguinte: a competitividade do ponto de vista de performance e eficiência entre uma empresa que usa IA e outra que não usa pode ser discrepante, quase injusta, tamanha a diferença de custos. De fato, tá? Se a gente consegue treinar a força de trabalho de forma bastante completa, né? Se eu conseguir treinar muitas pessoas, depois de um ano, essas pessoas vão estar com níveis de produtividade absurdamente altos. Produtividade sempre foi uma coisa difícil da gente melhorar, assim, de forma de ter grandes saltos, né? Porque sempre precisou de tecnologia, sempre precisou de mudança de processos, de visões, tem as questões da cultura, etc. A IA não, ela traz um ganho de produtividade aí muito, muito grande, tá? E com uma relativa facilidade a um custo muitas vezes não alto, tá? Custos bem acessíveis. Principalmente aí a generativa, que a gente vai falar um pouco mais adiante, né, do que é, o que se trata e como ela melhora e como ela é aplicada, né, no nosso dia a dia. O Alan, ele é o CEO de uma empresa chamada CBR Doc, que é uma empresa que o serviço deles é obter documentos, né, em vários lugares do Brasil. O ChatGPT multiplica a nossa capacidade de fazer as coisas. Se antes em uma hora a gente conseguia analisar um contrato, agora a gente consegue até centenas. Isso otimiza a nossa capacidade de tomar decisões. Veja bem, em uma hora um contrato, agora centenas de contratos. Tá? É uma mudança aí substancial, né, em relação à produtividade.
Rafael Galante, também da mesma empresa, ele dizendo o seguinte: a gente costuma ter documentos que têm mais de 50 páginas. O robô lê em alguns segundos essa informação. Normalmente, um ser humano levaria aí talvez 1 hora, talvez 1 hora e meia, né? Se o documento tiver 100 páginas, né? Então, o robô ele faz isso de forma muito, muito rápida, né? Arthur Igreja, um dos maiores especialistas em tecnologia e IA do Brasil. Na minha visão, todas as ferramentas que estão sendo lançadas e sendo muito utilizadas, como ChatGPT, Midjourney, DALL e outras, são pacote Office dos novos tempos. A IA já otimiza absurdamente inúmeras atividades. Essa declaração, eu quero até parar aqui um pouquinho. Vocês acham que faz sentido a gente dizer que a IA pode ser o pacote Office dos novos tempos? Vocês acham que isso de fato tem sentido, que é aplicável? Gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso. Opa, agora apareceu aqui uma pessoa vendo. Maravilha. Será que só tem uma mesmo? Vamos ver aqui. Só queria confirmar que vocês estão aí me ouvindo. Eu acho que o pessoal está podendo comentar, não? Vamos ver. Como é que está aqui? Vamos lá, voltei. Opa, estão começando a aparecer os comentários aqui. Oh, aí, maravilha. Mas vamos lá. Então, gente, é assim. Deixa eu continuar aqui compartilhar. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Maravilha. Tá. Continuamos aqui. Então, o que a gente vê como itens que a gente percebe que vai ter aí no futuro, tá? Ganho de produtividade, eu acho que isso aí é uma das primeiras coisas que a gente vai ter aí, vai observar, né, nos próximos tempos. Vocês não estão vendo minha tela, não? Né? Tá. Estão vendo sim. Beleza. Opa. Vamos voltar aqui. Aí, tá. Tarefas de horas que podem levar segundos, tá? Competitividade de custos muito grande. E aí eu acho que o que vai acontecer de fato é a gente ter
diferenças brutais entre pessoas e empresas que têm a produtividade, vamos dizer assim, com um grande ganho por causa da, da inteligência artificial, né? Porque imagina só, tu treinar o teu time em fazer isso, como é que essas pessoas depois de um ano vão estar? Qual é a capacidade de entrega delas? Aí tu pega a mesma pessoa, ou a mesma empresa, do mesmo ramo, do mesmo tamanho, tudo, que não teve esse treinamento. A partir do momento que a produtividade vai aumentar bastante, para conseguir entregar muito mais com muito menos, tu começa a ter diferenças em relação ao preço que tu cobra, ao prazo de entrega das coisas. Isso, por consequência, acaba acarretando no quê? Acaba acarretando que a gente vai ter aí muita diferença, de fato, entre quem não tem a IA no seu dia a dia e quem, de fato, tem a IA utilizando ela como ferramenta nas suas entregas. Tá? Vai ter mais vagas pedindo ChatGPT, Bard, ou conhecimento de IA, de outras ferramentas, porque assim, o ChatGPT ele é apenas um dos muitas ferramentas, das muitas entregas que a gente pode ter aí em relação à inteligência artificial, tá? Vai impactar, e já está impactando em alguns setores mais do que outros, não quer dizer que não vai impactar tudo de todo mundo, tá? Mas, por exemplo, TI, finanças, marketing, direito e jornalismo são áreas que vão ter um impacto mais direto. Quando a gente fala em impacto, não quer dizer que vai acabar os humanos nessas áreas. Eu não acredito nessa história de que vai substituir totalmente. A IA ela é muito boa apenas em substituir tarefas repetitivas e ela é boa para dar um start, para dar uma... A IA é generativa, tá? Para dar um start, mas ela precisa do feedback humano, ela precisa que o ser humano esteja olhando aquela resposta, ver se está adequada, tem que fazer ajuste. Não é assim, aperte um botão e gere todos os meus relatórios e dados de venda do mês de setembro. Não é assim que funciona, tá? Não ainda, tá? A IA, ela precisa ainda do olhar do ser humano, ela ainda precisa que as pessoas de fato enxerguem, participem, atuem e melhorem as entregas que são realizadas, tá? Então, assim, vai todo mundo da área de tecnologia de informação vai ser substituídas por robôs. Não. Finanças, idem. Marketing também não. Direito tampouco, tá? Jornalismo também não. Mas vai ter impactos, ou seja, são áreas que a IA generativa pode ajudar mais do que outras áreas, tá? Quem for capacitado vai se destacar, ou seja, pessoas que têm esse treinamento, pessoas que conhecem o tema, pessoas que sabem trabalhar com a IA, que sabem trabalhar com ferramentas, que entendem como é que é um projeto de inteligência artificial, empresas que têm a cultura de dados já bem estabelecida, bem formada, essas vão obter vantagens grandes em relação à IA. Falei um pouquinho sobre a questão da cultura de dados, mais ou menos quer dizer o seguinte: uma empresa que está acostumada a fazer as suas análises com base em dados, elas tendem a ter um diferencial em relação àquelas que não têm, tá? Porque a matéria bruta da inteligência artificial são os dados. Se a empresa já tem isso bem estabelecido, isso está na cultura, tem um cientista de dados, já tem, as decisões são tomadas com o apoio dos dados, essas empresas elas tendem a ter mais benefícios do que aquelas que não têm, tá? A IA como novo pacote de produtividade Office, eu também acredito que vai ser um pouco por aí, tá? Falando nisso, existem algumas ferramentas, o Microsoft Copilot ele já é integrado ao Excel, ao Word, ao Outlook e ao PowerPoint. Então,
já tem inteligência artificial trabalhando em conjunto com essas coisas. O que significa? Que eu posso criar uma apresentação, né, diretamente num PowerPoint usando as inteligências artificiais. Existe a mesma coisa da Google, tá? Que a inteligência artificial ela é aplicada nos pacotes de produtividade de escritórios, tá? Outra coisa, novos cargos como o Chief AI Officer, né? E outros cargos técnicos e de negócio, né? O que vai acontecer com as tecnologias, com esses elementos novos? Vai precisar alguém para centralizar essas informações, para direcionar isso na organização, para fazer com que a organização tome as melhores decisões em relação a isso, tá? Então, esse novo cargo, esse perfil, né, vai ser alguém super importante dentro das empresas, porque senão não ter esse profissional vai fazer com que as iniciativas sejam muito desconectadas. Isso não vai ser bom para as empresas. Tendo alguém que centralize, que seja responsável por essas coisas dentro da organização, é fundamental dentro do processo, tá? Vamos ter, que é o que eu comentei, uma simbiose entre humanos e tecnologia, né? Como eu já disse anteriormente, não acho que a IA vai substituir os humanos, não agora, não da maneira como talvez esteja se pregando. A combinação de tecnologia e seres humanos, ela é muito mais poderosa. Eu ouvi certo dia alguém falando assim que nenhum ser humano consegue competir com uma máquina, mas é impossível qualquer máquina competir com a combinação entre o ser humano e a própria máquina, né? Então, assim, acho que essa história de que vai acabar e que está todo mundo sem emprego a partir de semana que vem não é desta forma, não enxergo dessa forma. Isso vem do que a gente escuta por aí nessas mídias especializadas, e aí eu dando a minha humilde opinião, né? Particularmente a minha opinião. No decorrer do trabalho, a gente fazendo, eu utilizando a inteligência artificial no meu dia a dia, é exatamente isso que acontece. O que acontece? A gente a gente usa IA, né, como complemento. A gente trabalha ela em conjunto com a nossa experiência, com a nossa habilidade e com o nosso conhecimento, tá? Então, essa é a maneira que a gente trabalha com ela de forma efetiva, tá? Nem tudo são flores, né? Algumas questões a gente vai perder também, né? Privacidade de dados será um problema. Eu não acho que a privacidade em si, os dados pessoais, vão ser exatamente um problema, mas a preocupação com os dados vai nos trazer algumas questões que podem afetar, né? Porque o que acontece? A gente existe uma discussão sobre, mas eu vou botar os dados da minha empresa, vai ficar, como é que eu vou garantir que de fato a gente vai ter os dados não vazados, né? Recentemente teve um vazamento da própria OpenAI, mas que não foi relativo aos dados que foram treinados no ChatGPT, e sim em relação ao sistema de banco de dados que cuida exatamente de toda a tramitação comercial das licenças. Não foi exatamente isso. E assim, experimentem vocês procurarem, usarem o ChatGPT, e pesquisar, perguntar para ele tudo que ele sabe a respeito de vocês. Não vai ter resposta. Ou se vier, vai ser algo do tipo, precisamos preservar a privacidade das pessoas e por isso não vamos informar. Porque na prática, gente, assim, a não ser as figuras públicas, a não ser pessoas muito conhecidas, presidentes, ministros de Estado, atores, enfim, essas pessoas, elas são citadas muitas e muitas e muitas vezes
quando tem algumas situações. Então, a chance dessas pessoas aparecerem, ou a inteligência saber quem elas são, é muito maior do que a maioria de nós, né? Mas ainda assim, você não vai conseguir o telefone de um presidente, não vai conseguir o e-mail de um ministro de Estado. Isso é pouco provável que vai ocorrer, tá? Então tem essa questão, mas como às vezes tem muita preocupação em relação a isso, isso pode vir a ser um problema, tá? Segurança cibernética. Existe um certo compartilhamento de dados quando a gente entra, quando a gente faz as entradas e tal. Precisa ter uma preocupação em relação a isso para que esses dados não vazem, tá? Um outro problema, capacidade de distinguir o que é verdade e o que não é verdade, né? Esses dias eu estava vendo uma ferramenta que tu pega um pedaço da minha voz, né? Treina ela e eu consigo gerar um áudio com a minha voz. Eu posso botar o texto que eu quiser. O que é que impede de alguém pegar essa ferramenta e clonar ou ter acesso a um telefone e pedir um resgate? Ou dizer assim, mãe, me manda R$ 500 que eu tô sem acesso ao banco agora e vai acabar minha bateria. O que impede? Difícil, né? Enfim, e aquela história, né? Para golpes e fraudes, o pessoal tem uma criatividade absurdamente grande, né? Insegurança quanto ao emprego, né? A gente tem algumas situações de que, de fato, assim, algumas pessoas vão perder empregos de fato. Mas normalmente são aquelas pessoas que já faziam trabalhos repetitivos, que em tese poderiam ser automatizados, e ainda não foram, seja porque o custo de automatizar era muito alto, ou por questões trabalhistas e tal. E a IA vai trazer essas situações. Então, de fato, algumas pessoas vão. Mas quando a gente fala de automação no mercado de trabalho, a gente tende a pensar o seguinte: os trabalhadores do conhecimento serão afetados. O que são essas pessoas? São pessoas que detêm e vendem o seu conhecimento e a sua experiência, né? Pessoas de trabalhos mais manuais, elas não vão ter esse impacto tão sentido, né? E outra, no Brasil a gente tem realidades muito distintas. Por exemplo, as pessoas de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, né, do centro financeiro do Brasil, do coração financeiro do Brasil, vão ter um impacto muito maior do que talvez alguém lá no interior do Acre, né? Porque tem outras coisas que precisam ser estabelecidas e resolvidas até que isso esteja de fato resolvido, né? Então, vai ter essas questões aí, tá? As alucinações e vieses. A IA generativa, às vezes, ela gera respostas completamente sem sentido. Completamente sem sentido. Então, assim, a gente não pode pedir nada para a IA e confiar cegamente em tudo que foi escrito. As coisas precisam ser revisadas. Por isso que eu digo, se um humano não estiver revisando aquilo que de fato está sendo escrito e a sua entrega, não vai funcionar. Ele vai entregar talvez coisas que não façam absolutamente nenhum sentido, tá? Não existe essa coisa de ela vai ter a resposta perfeita, toda certinha. Em muitos casos não, tá? Em muitos casos, inclusive, tu vai ter que orientar a ferramenta a te dar a resposta como tu quer, ou reescrever alguma coisa, porque ela de fato entrega coisas sem sentido, tá? Como eu falei na linha de baixo, sem curadoria e supervisão humana, as entregas podem ser ruins, tá? Então, assim, ir direto para pedir para ele gerar as coisas, ir direto e aí esperar que a resposta seja maravilhosamente boa, nem sempre isso vai acontecer. Bom, tomar uma aguinha aqui. Pessoal, eu estou falando aqui, mas queria a opinião de vocês aí, quem está participando, quem está me ouvindo. Se quiser comentar, fazer alguma pergunta, enquanto eu estou tomando uma aguinha aqui, para não ficar uma coisa aula do professor Marcelo. Fiquem à vontade aí.
Juliana, Marcelo, Lovatel, se o pessoal quiser perguntar aí, tiver alguma dúvida, põe aí pra gente, que eu vou ter o maior prazer em responder aí. Aí pergunta e a gente põe na tela da tela. Vou tomar mais uma aguinha aqui. O sol tá indo muito rápido? Como é que tá? Que dúvidas vocês têm a respeito de tudo que eu falei? Trago alguma coisa que vocês queiram comentar, faço alguma pergunta, aproveitem aí. Marcelo, eu trabalho com tal coisa, meu emprego, eu vou perder meu emprego. Ah, boa. Deixa eu botar aqui no botão. Boa pergunta. Alguém que não lembra quem disse que não é inteligência nem é artificial. É exatamente isso, tá? O que que acontece? Na verdade, quando eles usam esse termo, na verdade, o que eles estão querendo dizer que eles utilizam muito das coisas que a nossa inteligência, ou os modelos da inteligência do ser humano, para tentar copiar isso para o mundo das máquinas. Então, eles utilizam redes neurais, eles utilizam uma série de arquiteturas e modelagens que são úteis aí e que ajudam a eles terem essa semelhança. Mas assim, gente, a inteligência artificial, ela é, pelo menos a generativa, tá? E a maioria delas, elas são treinadas, elas não pensam por si só. Elas precisam receber parâmetros, elas precisam receber dados para que, de forma estatística, ou seja, de forma baseada em métodos numéricos, ela adivinhe as possíveis respostas que ela vai ter. Ela não pensa sozinha, tá? Não é desta forma que funciona. E é como o Lovatel está dizendo. Agora que vem. É exatamente isso, tá, pessoal? Eu acho que vocês. Eu vejo algumas pessoas assim. Ah, porque a inteligência artificial vai tirar a humanidade, vai, vai tirar emprego, vai ser um. Ah, e nós temos que regulamentar, não pode fazer isso, ou não pode fazer aquilo. Eu acho que tentar parar a inteligência artificial é como tu tentar parar um tsunami com a mão. É, é pura perda de energia, né? A questão é como é que a gente explora ela, como é que a gente trabalha com ela para que ela, né, seja utilizada da melhor maneira possível, tá? É como eu falei anteriormente, é uma simbiose entre homem e máquina, não é algo assim, dá para trabalhar junto, dá para, em parceria com ela, a gente ter bons resultados, a gente ter boas entregas, a gente ter bons itens. E a gente percebe que tem muita gente que está de fato preocupada ou assustada, né, com o que pode acontecer. Mas é normal do ser humano. Tudo aquilo que a gente não conhece, a gente tende a. Opa, não, pera, calma. Não, pera lá, não, acho que não vai funcionar. Vamos travar isso? Não, não pode e tal. Eu tenho um exemplo até muito próximo, né, de uma pessoa que é advogada. Minha esposa, no primeiro momento, ela não queria usar o ChatGPT, achava que não, isso não vai substituir um advogado, e não sei o que lá, não sei o que lá. Comecei a ensinar ela, né? Ela começou a utilizar a ferramenta e hoje ela utiliza diariamente a ferramenta. Mas, por exemplo, no caso dela, que é advogada, tá? Não existe, ela, o ChatGPT não dá, em momento nenhum, não faz nenhuma análise jurídica. Sim,
confiável, tá? Ele é utilizado para coisas mais simples, coisas mais triviais, mas ela não, a inteligência artificial, ela não consegue dar pareceres ou ter aquele olhar jurídico de saber que aquilo encaixa, aquilo não encaixa, tá? É desta forma. Agora, dá para usar ela como um ponto de partida, como pesquisa, como eventualmente montar um modelo para uma petição, isso dá, isso funciona. E é desta forma que é a melhor maneira da gente utilizar a IA, tá? Não dizendo assim, pegue essa ação e monte uma defesa para mim, e confiar cegamente na IA. Não vai dar certo, tá, pessoal? Não, realmente não é desta forma que funciona, tá? Bom, vamos retomar aqui, falar alguns conceitos, né, que a gente já comentou aqui anteriormente. Eles são importantes para que a gente comece a entender, né, o que está por trás de cada um dos assuntos, tá? Bom, na verdade, inteligência artificial é uma denominação maior, né, para uma série de arquiteturas, modelos, conceitos, tecnologias, que busca simular o processo de inteligência humana por máquinas, né? A inteligência artificial já vinha sendo usada de forma mais profunda, mais popular por aplicativos como o Waze, né, Alexa tem inteligência artificial, Netflix também tem, reconhecimento de voz, né, ó, a Alexa aqui respondeu, ó. Segurança digital, reconhecimento de voz, então, todas essas empresas e abordagens utilizavam a inteligência artificial já desde algum tempo. Mas dentro da inteligência artificial existe a IA generativa, que é exatamente o que o chat GPT se enquadra, se encaixa, tá? O que é IA generativa? É um modelo de IA capaz de gerar novos conteúdos. Ou seja, os sistemas adquirem a capacidade de aprender com dados existentes e, com base nesse aprendizado, geram novas soluções criativas de forma automatizada. Em resumo, como é que foi o treinamento do ChatGPT? A OpenAI saiu varrendo toda a internet aberta, toda, e varreu dados de tudo que ela achou no caminho, tudo, e mais algumas coisas que nem na internet aberta estavam, tá? E com isso, ele gerou esse monte de respostas e informações para os dados, tá? Então, o que que acontece? Esses dados, essas informações, eles acabaram deixando a IA pronta, né, para, a partir de uma pergunta, ele obter uma resposta. Então, a inteligência artificial foi pré-treinada, ou seja, ela recebeu uma série de informações que permite ela a dar respostas, tá? Então, assim, vamos dar aqui um pouco mais de exemplo, tá? A inteligência artificial é o grande guarda-chuva, né, que compreende, por exemplo, outras tecnologias e abordagens, tá? Por exemplo, a inteligência artificial é a habilidade de uma máquina em possuir a capacidade humana de raciocínio e aprendizado, tá? Dentro dela, ela tem uma abordagem chamada machine learning, que é o conjunto de algoritmos que tornam as máquinas inteligentes e capazes de, com o tempo, aprender. Ou seja, o grupo de tecnologias que ajudou com que as máquinas aprendam a melhorar com o tempo, com a experiência, se chama machine learning, tá? Dentro do machine learning, eles tiveram algumas situações que eles precisaram fazer com que as máquinas aprendessem de forma, ou resolver desafios de aprendizado que com o que eles tinham naquele momento não resolvia. Então eles começaram a criar o deep learning, que é um tipo de aprendizado de máquina baseado em redes neurais, que utiliza camadas de processamento. O que isso, traduzido de forma mais palatável, o que é a gente, na verdade, para, por exemplo, identificar a imagem, tá? Não adianta eu descrever que um gato é um serzinho com uma cabeça pontuda e bigodes grandes. Se eu colocar isso num texto e olhar uma imagem, isso não é suficiente para a inteligência artificial fazer essa análise.
eu preciso, né, ajudar ela a primeiro identificar como é que é a forma normal, como é que é como é que se chama? O vulto de um gato, como é que normalmente é a forma dele. Isso é uma camada. Depois, como é que normalmente são o nariz e os olhos do gato. E essa é outra camada. Então eu vou treinando a inteligência artificial em cada uma dessas camadas. Isso me permite, por exemplo, analisar imagens. Tá? Então o Deep Learning, essas abordagens, essas tecnologias foram utilizadas para ter nesses desafios, mais especialmente que surgiram. E dentro disso tem a generativa, tá? Que é exatamente o que ChatGPT é. Né? Na verdade, o GPT é a sigla de Generative Pre-Trained Transformer. Tá? O GPT é exatamente isso. O que quero dizer? Que é um tipo de inteligência artificial que é generativa, ou seja, que é programada e pré-treinada para, a partir de um grande volume de dados, gerar respostas, utilizando o processo de transformer. O que o processo de transformer é? Ele consegue, ele é uma forma da gente dizer, ou a gente, uma abordagem, uma metodologia que ajuda a inteligência artificial a construir as respostas. É mais ou menos como se eu tivesse uma imagem de um quebra-cabeça, e eu tivesse que saber qual é o ponto daquela pecinha no quebra-cabeça para responder o todo. Então essa abordagem ela vai pegando cada trecho, né, cada palavra, cada grupo de palavras e vai dizendo, ó, normalmente nesse contexto a resposta para essa situação é esse conjunto, mais esse conjunto, mais esse outro conjunto, mais esse outro conjunto. Tá? E ela vai montando as respostas com base nisso. Essa é a forma, é a forma com que ela faz com que as coisas se encaixem. Então, na verdade, o que ela vai fazendo? Ela vai prevendo a próxima palavra, tá? Dessa maneira. É assim que ela funciona. Vamos voltar aqui. Pessoal, perguntas? Vocês querem aí entenderam o conceito? Eu queria saber aí de vocês o que vocês acharam dessas questões que a gente está colocando aqui. Ficou claro como é que funciona, como é que mais ou menos funciona? Tirou vocês da escuridão ou não? Queria ouvir de vocês aí como é que é isso aí. Ou eram conceitos que vocês já conheciam, enfim, né? Aqui continua parecendo que ninguém está assistindo, olha só que interessante. Vamos lá. Não tem problema. Bom, gente, então assim, dentro disso, a gente tem dentro do ChatGPT, a gente tem aí alguns tipos, né? O ChatGPT é gratuito, né? Que tu não paga nada, ele não tem alguns recursos, tá? Como o uso de plugins, como tem um recurso que permite que tu carregue uma planilha e faça uma análise de dados em cima dessa planilha, que é o Advanced Data Analysis, então tu carrega uma planilha, enfim. Os plugins permitem que tu acesse dados mais recentes, então os dados foram treinados até setembro de 2021. Então isso quer dizer que eu não consigo acessar a internet? Não, com os plugins tu consegue, tá? Porque como a gente falou anteriormente, como ele é pré-treinado, eles estabeleceram uma data de corte, que foi setembro de 2021, e pronto, o que tem de informação lá nativo é o que foi até setembro de 2021. Passou daquilo ali, não tem mais nada. Mas esses plugins, eles permitem buscar, né, as informações que estão em sites em vários lugares diferentes, tá? E o ChatGPT Plus, que é a versão paga do ChatGPT, ela traz ela estende as funcionalidades, tá? Então, assim, as pessoas perguntam, mas Marcelo, vale a pena ter o ChatGPT Plus, pagar os $20 por mês? Minha resposta normalmente é assim, depende.
se tu não for utilizar a inteligência artificial de forma avançada, né, se tu for utilizar ela para escrever coisas muito simples, para não, por exemplo, não ter nada relativo à melhoria de produtividade, ou criação de documento, ou análise de dados, ou pesquisas na internet, não vale a pena. Ou para planejar sua viagem, não acho que não. Ou criar um e-mail de felicitações do seu tio, né, tá de aniversário. Não acho que vale a pena, tá? Eu acho que vale a pena pagar ela quando nós temos, de fato, algumas utilizações mais profundas, né? Porque o ganho de produtividade que a gente tem utilizando o ChatGPT, o Plus, ele é muito grande e ele se paga, porque nós estamos falando de R$ 100 por mês, mas ele otimiza muito as entregas, né? Então, quanto vale tu conseguir fazer as coisas 3 vezes mais rápido? Quanto ao longo de um mês isso vale? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer, tá? Temos também alguns plugins que eles, na verdade, eles estendem as funcionalidades do ChatGPT. Eles acabam melhorando, trazendo novos recursos, né, como se fossem acessórios de carro, né? Então eles permitem fazer mais coisas, né, do que a gente normalmente faria, tá? Mas isso só é possível se eu tiver a versão paga. Na verdade, assim, não é que não é possível, mas todos os recursos dos plugins, eles vêm com a versão paga, tá? Alguns deles não funcionam na versão gratuita, às vezes nem habilita, tá? Então, recomendo que seja, de fato, eu compraria, tá? Porque o ganho de produtividade realmente é bastante grande, tá? Recentemente foi lançada a versão Enterprise do ChatGPT, que ela é uma versão corporativa. Ela ainda tem mais recursos e mais poder do que a versão paga, né? Ela permite entradas muito maiores, respostas maiores, respostas mais elaboradas, e também a OpenAI, ela dá a garantia que os dados não serão utilizados para treinamento, estarão seguros nos seus servidores, tá? É uma abordagem, é uma teoria? Pode ser, tá? Eu vi esses dias o vice-presidente de tecnologia da Dell comentando como é que foi o processo deles. E eles começaram com muitas preocupações jurídicas, que meus dados não vão ser vazados e tal. Mas no passar do tempo eles perguntaram, tá, mas os dados sobre os manuais dos equipamentos da Dell são informações de fato que eu preciso resguardar? Será que isso não posso colocar essa base numa inteligência artificial e criar um chatbot em cima dela? Isso vai ajudar as pessoas que são compradores do Dell ou querem comprar um Dell a obter mais informações? Eu preciso ter esse tipo de preocupação com esse tipo de informação? Não sei, né? Porque talvez num primeiro momento as empresas estão fazendo, não, fecha tudo, não, nada sai daqui. E tem algumas empresas que estão criando as suas inteligências artificiais. Por exemplo, a Ernst Young recentemente lançou a sua própria inteligência artificial. Então, assim, tem casos e casos. Tem que saber analisar dentro do contexto o que se aplica, o que não se aplica, o que vale, o que não vale, o que pode, o que não pode, tá? Bom, gente, já estamos aí em 1h10. Vamos aqui fazer o encerramento da nossa live, tá? Algumas ideias daquilo que eu julgo que vai acontecer, baseado no que a gente tem visto no mercado, baseado em algumas opiniões, baseado em alguns sentimentos. Todas essas coisas que eu vou falar agora são as minhas impressões. Marcelo, vai ser assim, tu vai escrever na pedra e vai estar embaixo que é isso que vai acontecer? Não, tá? Até mesmo os estudos acadêmicos sobre o impacto da inteligência artificial, eles ainda estão muito
muito recentes, tem ainda pouca coisa a respeito desse impacto, desse resultado. Então, tudo que eu for colocar agora é apenas a minha opinião, apenas a minha opinião, tá? Eu acho que as grandes empresas vão desenvolver seus modelos e estruturas, ou seja, eles vão criar seus próprios ChatGPTs, tá? Por conta de ter mais controle. E também tem um outro detalhe, o ChatGPT ele foi treinado, né? Ele foi preparado para saber tudo de tudo, né? E quando tu sabe tudo de tudo, tu não é especialista em nada. No caso da Ernst Young, eles vão utilizar os dados deles, do mundo deles, para treinar o universo deles. E vão ser muito bons nisso, né? E eu acho que esse é o caminho, né? Porque o ChatGPT, ele se especializa em tudo. Então, ele sabe tudo de tudo, mas ele não é especialista exatamente em nada. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer. Eu acho que em algumas situações, como nesse caso da Dell, né, eu acho que vai ter algumas IAs que vão ser utilizadas no mundo corporativo, abertas, usando ferramentas como o ChatGPT corporativo ou outras assim, e algumas vão ser fechadas. Por exemplo, eu botar a fórmula química de um produto, sei lá, uma Coca-Cola, eu vou botar isso no ChatGPT mesmo empresarial? Não acho que vale a pena o risco, tá? Então vai ter talvez um pouco disso. Para algumas coisas a gente vai liberar para fora, vai, né? E para outras não, a gente vai deixar dentro de casa, a gente mesmo vai desenvolver, tá? Empresas médias construirão conforme o impacto no negócio, que é mais ou menos o que eu disse. Talvez soluções menores ou mais híbridas, com um pouco mais do corporativo ou com um pouco mais de desenvolvimento interno vão ser criadas. Porque assim, gente, é muito caro, mesmo com a tecnologia que tem, desenvolver um chat GPT do zero, né, para utilizar dentro das empresas. Claro que tem ferramentas no Code, dá para usar os modelos existentes, treinar, já tem algumas empresas que oferecem esse serviço com muito mais robustez e profissionalismo que a própria OpenAI, são modelos mais flexíveis, enfim, tem uma série de questões aí, tá? Mas, assim, ainda assim é muito caro, né? Então, a gente tem que avaliar. Às vezes, até de usar a inteligência artificial, né? Às vezes, é mais barato ter lá várias pessoas com uma remuneração talvez um pouco mais baixa para fazer aquilo, do que construir um sistema que vai custar 100 milhões de reais para desenvolver. Então, tem que botar isso na balança para que a gente chegue às conclusões que a gente precisa ter. Dentro das organizações, isso vai ser muito, muito, muito importante, tá? O mundo dos pequenos negócios vai se modificar. Vai surgir muito negócio baseado em IA, como já tem surgido. Existem sites que agrupam todas essas ferramentas de IA que estão acontecendo, tá? Um dos que eu mais gosto é o Futuripedia, tá? Lá tem todas as ferramentas de inteligência artificial, todas eu não digo, mas muitas ferramentas. E o que acontece? É uma tecnologia muito viável, tu consegue construir com um mínimo de entendimento ou com apoio de um programador uma aplicação usando no code, ligando na API da OpenAI. Consegue fazer, né? Então imagina isso que a gente percebe quando a gente começa a usar as ferramentas, que tem muita ferramenta que não está nem madura ainda, o pessoal está vendendo e tal. Mas tu vê que a ferramenta foi quase que um projeto de escola, tá? Então, assim, e mesmo os pequenos negócios, eles vão ter suas capacidades de entrega muito ampliadas, né? Vamos imaginar alguém que tem uma agência pequena de marketing digital. Depois que ele aprender a fazer post, fazer postagem, blog, fazer criativos, esse cara vai conseguir entregar as coisas muito mais rápido e vai cobrar menos, a ponto de não ter concorrência, porque ele consegue fazer as coisas muito rápido. Então, vai ter essas modificações no mercado de trabalho, com certeza, tá? Força de trabalho vai ter que ser treinada, eu acho que vai ter que ter esse trabalho maciço nas empresas de trabalhar e treinar as pessoas nesse sentido. E vão surgir esses novos cargos
para cuidar da IA nas empresas. Então, gente, minha pergunta final para a gente encerrar aí é o que as pessoas vão fazer com o tempo que sobrar, né? Porque, em tese, isso vai acontecer. Vamos ter tempos vamos ter que saber o que fazer com esses ganhos de produtividade que a gente vai ter. Gente, 1h16, a gente teve alguns probleminhas ali no início, tá? E aí acabamos atrasando um pouquinho, mas lembrando, recuperando aquilo que a gente teve lá no início, tá? A cada 15 dias terão outras lives, tá? No LinkedIn, e na semana que vem a gente vai fazer a mesma live, aliás, uma live com uma parte desses temas no YouTube e no Instagram. No Instagram vocês vão saber o tema e o assunto. Como eu disse no início, e para quem não estava, as lives do YouTube, elas vão ter um viés menos corporativo. Elas vão ser muito mais de, cara, como é que eu uso no meu dia a dia? Como é que eu faço uma planilha? Como é que eu faço? Vai ser muito mais em ferramenta, muito mais. O LinkedIn já vai ter outro viés, né? Vai ter esse viés aí de mais corporativo, né? Como é que as empresas têm que se posicionar, etc, etc, tá? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Obrigado pela participação. Eu também não... Foi minha primeira experiência aí com a ferramenta, eu não consegui enxergar todo mundo, não sei nem exatamente quantas pessoas tem na live agora, para vocês terem uma ideia, mas eu acho que eu passei aqui, deixei meu recado e queria agradecer a todos aí que tiveram presentes aí na noite de hoje, tá? E que nos prestigiaram na live. Grande abraço para vocês. Antes de concluir, eu queria só pedir para vocês aí fazer algum comentário final, só para a gente ter uma ideia aí de o que vocês acharam da live, enfim, se vocês estão aí, né? E a gente saber um pouquinho, ou até mesmo ter perguntas, tá? Vamos reservar esses minutinhos aí finais para a gente fazer algumas perguntas sobre o tema e tudo aquilo que a gente falou. Podem ficar à vontade aí. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha aqui. E vocês fiquem aí completamente à vontade para perguntar alguma dúvida ou alguma coisa que vocês tiveram aí no decorrer da transmissão. De nada, Alexandre. Só comparecer aí, estaremos... Sim, Lovatel, uso o mesmo número ainda, tá? Não mudou. Tô com o mesmo número aí já faz um tempinho já. Para quem é do Rio Grande do Sul, né, um bom feriado amanhã. Para quem não é, uma boa quarta-feira. Pessoal, quem quiser conversar comigo, tem as redes sociais, tem o LinkedIn, quiser me mandar uma mensagem, perguntar alguma coisa, fiquem completamente à vontade, né? Eu acho que o legal da gente fazer esse tipo de evento é justamente a gente interagir, conversar com as pessoas, né, saber o que elas estão pensando. Isso é muito importante para mim, tá? Porque dessa forma a gente consegue oferecer cada vez mais um conteúdo ainda mais bacana e ajudar vocês. O Alexandre perguntou, sim, vou fazer outras lives, a gente vai ter toda semana, só que vai ser intercalado. Numa semana, hoje, por exemplo, teve no LinkedIn, semana que vem vai ter no YouTube. E assim vai, tá? Então, a próxima aqui no LinkedIn vai ser daqui a 15 dias, mas quem quiser, na próxima semana, na terça-feira, às 8 horas, acompanhar o nosso canal, se inscreve lá, ativa o sininho, vai receber a notificação e vai poder acompanhar a live na semana que vem. Na semana que vem eu vou falar na live do YouTube eu vou mostrar casos de como a gente pode fazer algumas coisas com o ChatGPT, com algumas IAs que vocês nem não imaginam que é possível, que a maioria não imagina que é possível.
tá? E que com certeza vai ter ganhos brutais na produtividade de vocês. Então, pessoal, fica aqui minha dica, semana que vem no YouTube às 20 horas, deixa lá na agenda, não percam, vai estar muito bacana, tá bom? Gente, meu muito obrigado, uma boa noite a todos, agradeço a presença de todos e nos vemos na semana que vem. Um forte abraço.